Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde você está me assistindo, não sei onde você está me vendo agora nesse momento, mas eu estou aqui hoje para o nosso terceiro dia de live, falando dessa jornada menina, moça e mulher. E hoje a gente vai falar de uma coisa, um assunto muito importante, que é o papel da mãe na autoestima da mulher, na autoestima da filha, tá? Então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A gente está no nosso terceiro dia dessa jornada. A live número um e a live número 2 ficou salva, então você consegue ver depois lá no YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O pessoal está entrando ao vivo aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar desse assunto muito importante, que é a autoestima da mulher. Nós tivemos alguns imprevistos aí de ontem para hoje, mas depois a gente conversa lá no grupo Divas e vamos falar desse assunto aqui hoje. Então, vou tentar me concentrar aqui nesse assunto. O papel da mãe na autoestima da mulher. Olá, Ingrid, Sofia, Camilo, os alunos estão entrando aí e a gente, né, vai dando assim só um, uma pequena pausazinha aqui para vocês irem entrando e não perderem aí esse início importante, tá? Então, gente, quando a gente está falando de autoestima, nos dias de hoje, a gente tem. Há muitas controvérsias, né? Há muitas controvérsias. Bom dia, gente. Boa noite para quem está no Brasil, né? Hoje é a nossa terceira live. Como eu já disse, né? Vou fechar aqui nessa introdução para a gente seguir aí uma sequência e eu tentar não passar muito do horário com vocês, tá bom? Amanhã a gente tem outro assunto importante. Depois, se você quiser, você pode digitar aí 3M, ir lá para o grupo no WhatsApp e eu vou hoje mandar um overview, né? Uma revisão geral de tudo que a gente já falou e de tudo que a gente vai continuar falando aqui essa semana, tá bom? E hoje, esse assunto, a autoestima, ele é um assunto um pouco, tipo, há controvérsias, né? Beijo, bom dia, querida Sofia, Fânia. Eu hoje entrei só em um Instagram, porque eu entro em dois, as pessoas ficam divididas, né? Porém, o outro Instagram, as pessoas falam, não vi você na live. Enfim, é uma confusão, gente. Olha, só Deus para nos ajudar nesse trabalho, que não é fácil, viu? Não é fácil. Mas, enfim, o que que é fácil nessa vida, né? Então, esse papel, vamos entrar aqui no assunto e eu vou tentar, como eu disse, vou tentar ir bem direto ao assunto para não me perder muito, tá bom? Eu estou gravando aqui para o YouTube, estou gravando aqui no Instagram, mas vou partilhar depois tudo com vocês, tá? Então, a mãe, aí você está ouvindo aqui agora. Vamos direto ao ponto. A autoestima e o papel da mãe. A mãe não é só a mãe fisiológica, ok? Pode ser a mãe que fez o papel de mãe na tua vida. Como vocês sabem, eu tive minha avó diva, né? Que é aí a nossa responsável pelo grupo Divas, por exemplo. Então, ela teve um papel fundamental na minha construção, na minha autoestima, na minha percepção de menina, moça e mulher porque ela foi aquele papel representado na minha vida. Então, essa relação, frequentemente, ela traz essa matriz da autoimagem e da autoestima. E algumas mulheres já começam aqui ter um, um pequeno desconforto. Por quê? Eu não sei se eu quero ser igual à minha mãe, ou eu quero ser muito igual, ou essa referência, às vezes, é uma referência um pouco difícil para eu reproduzir, vamos dizer assim. É uma. Eu apaguei aqui a tela, gente. Apaguei. É uma figura, às vezes, um pouco difícil para eu reproduzir. É uma figura que talvez eu rejeite. Então, aqui começam algumas questões
na nossa percepção e a gente vai trazer essa avaliação olhando para a psicanálise, olhando para a terapia sistêmica e depois trazendo a visão do que a gente pode fazer com tudo isso, que é a visão da neuroplasticidade, tá? Então, a autoestima saudável, ela é a base para a nossa saúde mental. Anote aí, primeira coisa para você anotar enquanto eu tomo meu cafezinho. A autoestima saudável é a base para a nossa saúde mental. Os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de olhar para a vida com assertividade, de buscar os nossos sonhos, as nossas realizações, tá? Tudo isso vem de uma autoestima saudável. E que houve aqui no outro Instagram, gente. Peraí, tá, ok. Então, tudo isso vem de uma autoestima saudável. Se a pessoa não tem uma autoestima saudável, como eu digo para vocês, estrelinhas aí. Por quê? Se eu não tenho uma autoestima saudável, eu já estou abrindo portas. Vamos pensar nas doenças físicas. Eu já estou abrindo portas para comorbidades, para doenças oportunistas. Então, uma pessoa que não tem uma boa autoestima, ela já está abrindo portas para outros problemas. Para problemas, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, para problemas na sua carreira, na sua profissão porque é a forma como ela se vê. Então, a autoestima tem um tripé: como eu me vejo, como o outro me vê e como eu realmente sou. E quando isso não está muito bem alinhado, eu já começo a ter questões na área mental. Eu já começo a ter questões importantes na minha vida emocional, tá? Então, estrelinhas aí. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí. A autoestima é a base para uma saúde mental equilibrada, ok? A autoestima é a base. Ponto. Vamos lá. Aí a gente começa a investigar essa influência e a gente começa a olhar para esses três pontos. Então, o primeiro ponto que a gente vai olhar é pela psicanálise, que olha para o inconsciente. O segundo ponto é a terapia sistêmica, que olha a família como um sistema global. E o terceiro ponto, a neuroplasticidade, olhando para a neurociência e para essa psicologia integrativa, tá? A psicanálise vai falar, com a mãe internalizada, as identificações começam a moldar o seu self. Querendo ou não, a gente internaliza essa figura materna de forma positiva ou de forma negativa. Então, quando eu internalizo essa figura materna, ela pode estar trazendo para mim coisas boas e coisas ruins. Eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão ao vivo e aí vocês respondam por gentileza aqui no comentário. Em algum momento você já falou para você assim, ó, Deus me livre de ser igual à minha mãe. Alguém já pensou isso? Escreve aí, eu. Deus me livre de ser igual à minha mãe. Tudo que eu não quero é ser igual à minha mãe. Você já pensou isso? Ou já falou isso em algum momento da sua vida? Na adolescência, isso é muito comum de acontecer. Na adolescência, isso é muito comum de acontecer. E Deus me livre, eu não quero ser igual à minha mãe. A criança, quando fica com raiva, quando ela está fazendo pirraça, quando ela quer fazer uma coisa e a mãe não deixa, eu odeio você, eu não quero ser igual a você. Isso não acontece? Escrevam aí para mim. Quem já viveu isso? Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Respondam aí, mas eu já vi gente respondendo aqui, mas estamos em redes diferentes. Eu. Pois é. Acontece que hoje, aí você fala assim: meu Deus, eu estou fazendo tudo igual. Eu estou igualzinha. E aí entra o desespero, tá? Quantas pessoas eu já atendi que ela falou assim: menina, tudo que eu não queria era ser igual à minha mãe. E eu estou desesperada, porque eu estou num conflito tremendo, emocionalmente falando, porque eu estou igual a ela. E eu não quero isso para minha vida. Então imagina, tudo que você não quer, agora é tudo que você é. Ah, gente, é de enlouquecer.
né? E aí a pessoa entra nesse conflito. Mas essa identificação, elas vão moldando o nosso self. E a gente não está percebendo. Self é o teu eu, vamos dizer assim, né? I'm by myself. Quando a gente fala by myself, eu tô comigo mesmo. É eu com eu, tá? No português, claro. Então, isso não é algo que você pode manejar. Não é algo que você tem como tocar para modificar, porque é inconsciente, está acontecendo. E foi acontecendo ao longo da sua vida, foi acontecendo na medida que você foi crescendo, na medida que você foi evoluindo como menina, como moça, como mulher. E aí você vai repetindo esse processo sem você perceber. A terapia sistêmica, ela vai falar o seguinte, ó, são como padrões relacionais das famílias que impactam nessa dinâmica. Esses padrões de relacionamento e esses padrões que a gente está estabelecendo, mesmo de forma inconsciente, eles estão construindo essa base da família, das relações, a forma como eu me vejo, a forma como o outro me vê, que é aquele julgamento que acontece muito dentro de casa. Você é assim, sua irmã é assado, por que que você não fez assim, por que que você não fez daquele jeito? Então, essa dinâmica familiar, ela está sendo construída e aí ela é muito estudada pela terapia sistêmica. Então, existe dois olhares. O olhar comportamental é o olhar que eu posso analisar. Mas o que que foi feito? Como é que foi? Tá. A psicanálise, eu já preciso dar alguns passos para trás, porque eu estou falando de um campo inconsciente. Então, eu preciso de muitos elementos para fazer essa análise, esse julgamento. E aí eu olho para neuroplasticidade, que eu estou falando da neurologia, aí eu estou colocando o fisiológico. Como é que o cérebro é afetado de fato e de verdade pelas nossas relações? E como que nós podemos usar essa plasticidade, que é aquilo que eu falei lá no primeiro dia, para quem não estava presente. Então, imagina uma coisa plástica agora, hoje eu não tenho. Ah, tenho mesmo. A mesma bolsinha está aqui, que eu usei no primeiro exemplo. Ó, isso aqui é um plástico. Olha só como é que eu posso moldar. Tá vendo? Agora imagine se eu tivesse com isso aqui, que é uma coisa, ó, é rígido. Como é que eu vou moldar isso aqui? Eu tenho como modificar isso aqui? Não tenho. Eu vou quebrar isso aqui para mudar. Ah, eu não quero assim, eu quero assim. Eu vou ter que quebrar. Agora, se eu tenho uma plasticidade, eu consigo modelar. Estrelinhas aí. Atenção. O nosso cérebro, ele é totalmente moldável. Uh. A ciência hoje começa a mostrar para a gente que a gente não precisa ficar debaixo de uma sentença, vamos usar essa palavra, entre aspas, de uma sentença biológica, fisiológica, mas que a gente pode, com a nossa vida, com o nosso comportamento, ir transformando. Então, eu uso esse benefício da neuroplasticidade para começar a modificar os meus comportamentos. Então, eu modifico os meus comportamentos e eu consigo ir lá no meu inconsciente através desse processo, né, que eu trabalho, que é o mapeamento das emoções. Eu consigo visitar todas essas camadas e quando eu dou por mim, eu consegui trazer transformações significantes para a minha vida. Então, a mãe, ela é esse espelho, principalmente para a filha. Ela começa a passar um cremezinho e a filha começa a querer passar também. Ela começa a usar uma. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui nessa telazinha com vocês. Espera aí.
Pronto. Então, que aí eu fico aqui um pedacinho aqui e a tela aparecendo. Então ela começa a passar um cremezinho e a filha quer passar. Ela começa a fazer, a filha vê a mãe fazendo a unha, ela quer fazer. A filha vê a mãe de sapato alto, ela quer botar o sapato da mãe. Isso é muito comum. Quem tem filha mulher já viu isso acontecer, né? Quem tem filha mulher vê exatamente esse movimento, dessa identificação. A menina querendo se identificar com a mãe, ela vai ali fazendo, passando por todas as etapas da vida dela, e nessas etapas ela vai imitando a mãe, ela vai tentando se modelar. E isso é muito comum. Porém, nem sempre é saudável no sentido da admiração ambígua, quando a gente fala lá na segunda live, daquela violência velada que vai fazendo com que a menina tenha uma relação de amor e ódio pela mãe. Eu gosto de você, eu identifico com as coisas que você faz, mas eu fico triste quando você me bate, quando você grita comigo, quando você me bota de castigo, quando você me abandona, quando você não liga para mim, quando você não me dá amor. E aqui começa então uma um grande problema para a minha autoestima. Porque aquela pessoa que serviria, supostamente serviria de base para a minha vida, para que eu me olhasse para ela, para que eu me espelhasse nela, essa pessoa, ela traz para mim uma relação de ambiguidade, de amor e ódio. Eu gosto de você, mas eu não admiro isso que você faz comigo. Então, como que eu vou me espelhar e agora eu vou ser uma mulher igual a você? Então, é nesse momento que a autoestima feminina está sendo construída, ela pode estar sendo também destruída, tá? Destruída no sentido de ser corrompida. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu estou ali naquele processo da infância, da adolescência, da juventude, de construção da minha autoimagem, e eu começo a ter essa relação com a mãe, que é o meu espelho, como eu mostrei para vocês na imagem, é o meu espelho para é a forma como eu me vejo, é o primeiro contato. Se eu já começo a ter problemas ali com aquela imagem, aquilo vai refletir na minha construção de como eu me vejo, de como o outro me vê, dessa autoimagem. Como nos percebemos fisicamente, intelectualmente, socialmente, tá? Depois, a autoconfiança. Então, a autoestima, ela tem um pilar fortíssimo na autoconfiança. Se eu não tenho uma boa autoimagem, eu não tenho uma boa autoconfiança. E o que que é essa autoconfiança? É, sobretudo, a crença que eu construo sobre quem eu sou. Então, eu não consigo acreditar nas minhas capacidades. Segundo ponto importante para vocês escreverem. A autoconfiança é a descredibilidade. Eu não acredito na minha capacidade. E aí eu faço a pergunta para vocês aqui mais uma vez. Quantas vezes, pausa para o cafezinho, a gente começa a falar de manhã, tá, 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 e a garganta às vezes não está aquecida, né? Não é só cantor que tem que aquecer a voz para falar, né? Às vezes quem vai falar em público também precisa. Eu estou num público aqui, ó. Vocês estão ao vivo, então eu estou falando aqui com vocês. Não estou gravando, né? Ai, para aí um pouquinho que eu vou. Não é assim. Enfim, vamos lá. Já bebi o cafezinho, já brinquei. Voltando aqui para o assunto. Se eu não tenho uma, uma autoimagem, se eu olho para mim e não me vejo de uma forma positiva, se eu tenho críticas dentro da minha casa em relação ao meu corpo, em relação à minha imagem física, por mais que eu até veja alguma coisa que eu não esteja incomodada, acho que vai ter que ir na água mesmo, gente.
Por mais que eu veja alguma coisa, que eu não esteja nem incomodada, mas eu esteja recebendo críticas constantes dessa minha estrutura familiar, isso vai me gerar um problema. Então, por exemplo, na minha casa nós éramos três irmãs, nós não fomos criadas juntas por muito tempo. Por algum tempo fomos criadas juntas, mas depois uma estava morando com a avó, outra estava morando com a mãe. Mas eu tinha uma irmã que era mais gordinha. E a minha irmã mais velha éramos muito magras. Então, é, a gente olhava para essa irmã mais gordinha, não de uma forma ruim, a gente gostava, porque é gostosinho criança mais gordinha, né? A gente gostava. Eu gostava de pegar minha irmã no colo, eu gostava de dar banho nela, embora não tenha nem tanta diferença de idade. A gente gostava de brincar com ela, quando ela ia lá em casa, ela ficava mais na casa da minha mãe e a gente na casa da minha avó materna. Então a gente gostava de brincar com ela, mas o pai dela tinha umas brincadeiras, eram pais diferentes. O pai dela tinha umas brincadeiras com ela que machucava ela, sabe? E ela não estava percebendo aquilo. Enfim, isso gera prejuízos para nossa autoimagem, para nossa autoestima? Sim. E aí a gente vai usar de artifícios, de subterfúgios, de formas negativas. Eu e minha irmã éramos muito magras. Acontece que naquela época, né? Eu tenho 56 anos. Então, quando a gente era criança, era adolescente, ser magra era uma coisa muito ruim. Hoje é bom, mas não era bom. Então eu me lembro da minha irmã colocando uma calça comprida por cima da outra, para poder ter mais corpo. Uma roupa por cima da outra, porque a gente tinha muita vergonha nos nossos braços, muito fininho, muito magrinha. A gente tinha vergonha de ser magra. Eu não tinha muita vergonha, não. Eu não ligava muito, não. Mas minha irmã ligava muito por ser muito magra. Eu não ligava muito, não. Aliás, para ser bem sincero, eu não me lembro assim, disso me incomodar, mas eu me lembro que a minha irmã se incomodava demais com isso, de ser muito magra. Então, você olha como que as coisas vão sendo construídas, e a gente não tinha uma fala dentro da nossa criação assim. Tá tudo bem, você é linda sim, você é bonita desse jeito. Não. A fala, na minha época, eu não sei na época de vocês, não sei o momento de agora, que a gente tem muitas palavras de autoafirmação para essa nova geração, né? A gente fica sempre falando coisas positivas para essa nova geração, e aqui eu vou puxar assim, imagina que eu estou num quadro, aí eu puxo uma seta aqui agora e falo assim, assunto para a próxima aula, que é essa palavra de afirmação. Eu poderia fazer uma live sobre isso aqui. Depois vocês me cobrem falar sobre esse assunto. Não vou entrar nisso, senão a gente vai perder aqui, porque aqui tem pontos bons, mas tem muitos pontos ruins também, e é um assunto que é importante. Mas olha para cá agora, para essa casa que nunca está olhando para você e elogiando, e muito pelo contrário, na minha casa falava assim: se alguém falasse assim, nossa, mas ela tá tão bonita. Aí eu falava, eu tô bonita hoje. Minha avó falava na hora, não fala isso que é feio. Que a gente não pode se elogiar que é feio. Olha só. Então, olha como que a gente é construído, como a gente é criado em sistemas, aí a terapia sistêmica, em sistemas que colocam a gente dentro de caixinhas. Ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Enfim. Então, essa autoconfiança, ela vem da sua autoimagem. E essa autoconfiança, ela tá ali fazendo parte da tua autoestima. E essa autoconfiança é abalada, ela vai desembocar no teu aqui e agora. Porque a gente olha ali para trás e olha aqui para aqui e agora. Eu olho para minha história, mas eu tenho que olhar para aqui e agora, porque eu não posso ficar lá no passado. Eu estou olhando para lá usando materiais da psicanálise, eu estou olhando para lá para entender o aqui, porque na verdade eu estou fazendo tudo isso e andando, sabe assim? Você vai andando e lendo, andando, você está com o teu mapinha, ok, direita, mas você não vai ficar aqui parada 3 meses aqui com o teu mapa na mão, olhando até. Não, a vida não para, né? A gente vai andando, então a gente vai entendendo e a gente vai caminhando. Depois eu vou ter a minha autoaceitação. Eu me aceito ou eu não me aceito, que é essa capacidade de acolher as nossas qualidades, que é a capacidade da nossa autopercepção.
E aqui nesse momento, eu olho para as minhas limitações e para as minhas imperfeições, porque eu não desenvolvi autoestima suficiente para olhar para as minhas qualidades. Então, eu olho apenas para as minhas deficiências, para os meus déficits, para o que eu não tenho. Então, eu estou sempre olhando para o que me falta e não consigo olhar para o que eu já tenho, porque é o que eu já tenho que vai me dar material para eu seguir e construir o que eu pretendo, entende? Então, a autoestima, ela é algo fixo ou imutável? O que que vocês acham? Eu acho que já está até claro, pelo que eu já falei até aqui. A autoestima, ela vai flutuar. A autoestima, ela não está fixa na nossa vida, mas ela é construída e ela é, essa palavra é importante para vocês escreverem. A autoestima, ela é nutrida. Nutrida, ela é alimentada. Eu alimento a minha autoestima, eu vou nutrir, eu vou fortalecer, eu vou reforçar. E isso é em qualquer idade. Eu fortaleço a minha autoestima em qualquer idade. Você pode ter 15, 30, 40, 50, 60, 70. Você continua fortalecendo essa tua autoimagem. Quando a gente fala na perspectiva psicanalítica, como eu mostrei para vocês ainda agora, a autoestima ela é construída a partir do momento que o bebê nasce, ele está olhando para a mãe, ele não sabe que ele é um ser. Ele não sabe ainda. Até os seus primeiros 6 meses de idade, ele não sabe que ele é uma pessoa, ele é um ser. Ele olha para aquela pessoa que está amamentando, que está nutrindo a vida dele física, e aquela pessoa é a pessoa mais importante da vida do bebê. E ele olha para aquela pessoa e ele está alimentando a autoestima dele naquele momento ali. Então, da perspectiva psicanalítica, a mãe ela é o primeiro espelho. E qual é o espelho que você está se olhando hoje? Se essa mãe não é o espelho que te alimentou, que te construiu e que te fez ser ou não ser a pessoa que você é ou que você gostaria de ser, aqui você tem questões importantes que você precisa reconstruir ou refazer para que a sua autoestima não seja destruída. A gente tem um autor muito importante, Winnicott, na psicanálise, que ele vai dizer o seguinte, ó: o olhar da mãe são as respostas aos gestos e às necessidades do bebê, como ele funciona e como isso é um espelho na vida dele. Se a mãe reflete o que você vê na filha com aceitação e reconhecimento, a filha começa a construir um senso de self e de uma self valiosa, que é a sua própria pessoa. Então, se isso não é bem feito, aqui a gente começa a ter algumas questões importantes, relevantes e que não são neutras. Se você já me segue aqui há um tempinho, você sabe que eu construí essa expressão, ela vem do mapeamento das emoções por causa da neuroplasticidade, questões que são importantes na sua vida, que são relevantes, mas que não são neutras, e questões que são neutras não vão fazer diferença nenhuma, tá? Então, essa autoimagem, essa percepção, ela é importante, ela é relevante, e aí eu tenho que saber se ela é neutra e se ela não é neutra. A gente vai falar isso numa próxima live, tá bom? Então, essa transmissão, ela pode ser uma transmissão muito patológica, que é adoecimento. E aí
muitas pessoas hoje em dia descobriram que tem uma mãe narcisista, por exemplo. Esse olhar narcísico é que eu sou mais importante. E quando o filho percebe que a mãe não olha ele como uma coisa importante, porque ela é uma pessoa narcísica, né? Ela é narcisista, ela é mais importante que tudo, e aquela pessoa que, para ser pessoa, precisa de um outro ser, que é a mãe, e ela não tem, aqui eu tenho graves problemas, que vão desembocar na minha autoimagem, na minha autoconfiança, na minha percepção de mim comigo mesma, tá? Eu sei que esse assunto não é tão simples, não é tão fácil, mas ele é muito libertador quando as fichinhas começam a cair, quando a gente começa a encaixar as pedrinhas. E aí, se você é uma pessoa que passou por isso, você vai começar a ter esse momento de libertação. Eu vou caminhar mais um pouquinho, e aí aqui no PDF eu tenho muitas informações, mas eu vou caminhar mais um pouquinho e aí eu vou para o padrão sistêmico. O padrão sistêmico é um padrão de lealdade, olhando aqui para esse assunto. Então eu tenho uma teia, tá? De mãe, de vó, de filha. Dentro dessa teia existe uma lealdade psíquica muito invisível, mas que começa a ficar visível quando eu estou olhando para minha vida no aqui e agora. Então, a neta começa a ser leal à avó sem sequer perceber, porque a mãe, ela é fiel à mãe dela. E para a filha se identificar com a mãe dela aqui e agora, ela começa a ser fiel à avó também. Então, por isso que a gente fala nessa teia. E por isso que a gente olha para esse sistema familiar quando a gente está falando de autoimagem, quando a gente está falando de autoestima. Autoestima, meu povo, outra coisa importante para vocês anotarem. A autoestima não é o ato de comprar uma roupa nova. A autoestima não é o ato de fazer um procedimento estético. Tudo que eu faço de forma externa é para suprir e alimentar questões internas. Hum. Então, se eu estou vivendo um momento diva, tá? Que é aquele momento que você está bem na na sua autoestima, que você agora está segura, que você construiu uma autoestima sólida, porque você entendeu várias coisas importantes, várias coisas relevantes, várias coisas que não são neutras. Você entendeu, olha só, a forma. Eu não tenho uma boa autoestima. Tá bom, então vamos entender o que que é autoestima. Antes da gente só dizer que não tem boa autoestima, eu vou lá cortar esse cabelo, né, para ver se melhora a autoestima, né? Cortar o cabelo, vou fazer uma maquiagem, vou comprar uma roupa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para melhorar minha autoestima. Você vai maquiar. Por exemplo, eu passei uma maquiagenzinha aqui para fazer a live. Mas essa maquiagem aqui vai lavar, ela vai sair. Acabou. Então, há problemas graves aqui. Por quê? Algumas pessoas começam a desenvolver patologias, compulsões, compulsão alimentar, compulsão por compra, compulsão por procedimentos estéticos. Porque uma coisa que você compra hoje acabou. Aquele momento, aquele desejo de comprar, de fazer, ele é passageiro. Você foi lá, comprou, amanhã você tem que comprar de novo, e depois você tem que comprar, porque naquele momento que você vai lá e compra, aquilo gera uma dopamina em você, então aquilo traz um prazer momentâneo, e aí você entra nesse ciclo. A mesma coisa acontece com a compulsão alimentar. Então eu começo a me alimentar, a comer, 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 comer.
porque naquele momento eu gero um prazer. Então aqui eu tenho um grande perigo. Que perigo? A forma como eu olho para a autoestima de forma errada. Quando você olha para a autoestima de forma errada, você vai em busca de pequenos prazeres momentâneos, acreditando que aquilo é autoestima. E não é. A autoestima, vocês acabaram de ver, ela começa quando você é bebê. E o bebê não está comprando nada. Então, a autoestima, ela começa no nosso inconsciente. A autoestima é uma coisa que foi construída na tua vida, psicanaliticamente falando, sistemicamente falando, olhando para a terapia sistêmica, eu estou olhando para uma construção, para um comportamento, para padrões familiares, para padrões de comunicação, para padrões transgeracionais que foram sendo alimentados e construídos. Eu olho para uma triangulação de papéis, porque mãe, filha, neta, bisavó, pai, mãe, filho, essa triangulação comportamental me gera um comportamento de fidelidade inconsciente. E eu começo a ser fiel a esse sistema, né? Eu começo a ser leal a esse sistema de uma forma muito inconsciente. Então você começa a ser fiel à sua mãe, por exemplo, vou trazer exemplos mais claros. Sua mãe está há 35 anos num casamento abusivo, numa relação totalmente patológica e abusiva com seu pai. Mas ela não se separa. E aí ela traz as razões lá para você. Por que que ela não se separa? Não é uma live para falar disso aqui agora. Estou trazendo um exemplo. A gente poderia falar sobre isso. A gente fala sobre isso no mapeamento das emoções lá no capítulo de família, só de família. A sua mãe não se separa. E aí ela fala para você o seguinte: ruim com ele, pior sem ele. Você olha assim e você fala: a minha mãe está casada há 35 anos com meu pai, ela teve muitos problemas. O meu pai também, eu me lembro uma vez que ele empurrou minha mãe. Não, meu pai também teve uma vez que ele deu um tapa na minha mãe, depois ele pediu desculpa. Eu me lembro disso, mas ficou tudo bem. E aí você está casada agora, vivendo as suas questões, mas você tem uma lealdade inconsciente. E aí, por essa lealdade, você também começa a repetir comportamentos iguais para falar para sua mãe. Imagina aquele bebezinho falando para a mãe: Mãe, eu sou igual a você. Imagina esse bebezinho aqui, ó, tá querendo, ó, eu sou igual a você, tá? Eu vou ficar aqui também para mostrar para você que eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou continuar aqui nessa vida ruim, igual você tá nessa vida ruim, porque eu sou leal a você. Eu sou leal à vovó, que também viveu a mesma coisa. Eu não vou sair daqui, não. E vocês vão ter orgulho de mim, que vocês vão falar, é igual a mim. Ela é igual a mim. Estrelinhas aí. Muita atenção a essa questão, que é importante, que é relevante, que não é neutra. Se eu não me engano, a gente vai falar isso depois de amanhã, ou depois na nossa quinta live dessa semana. O que que é importante, o que que é relevante, o que que não é neutro. Então, muita atenção a isso. Essa triangulação de papéis que está construindo essa autoestima da filha, ela pode ser colocada em papéis altamente disfuncionais, mas são muito inconscientes. Então, eu vou, para construir essa triangulação, eu começo a ter comportamentos errados. Eu me alio com meu pai, por exemplo, para ser contra a minha mãe. Eu me alio com a minha mãe para ficar contra o meu pai. E aí eu começo a construir alianças, e eu preciso ser fiéis a essas alianças construídas dentro de um sistema familiar que está me prejudicando. E eu não sei. E a sua mãe também não sabe, o seu pai também não sabe, a sua avó também não sabia. Mas hoje você pode saber. Mas hoje você pode mudar isso. E aí a gente já vai caminhando aqui para entrar na neuroplasticidade já já. Então, aqui, quando eu uso, por exemplo, no mapeamento das emoções, um teste que a gente chama de genograma familiar.
Nesse genograma, eu começo a descobrir padrões comportamentais, padrões intergeracionais que não aconteceu na vida da sua mãe apenas, mas que vem da sua tataravó, que vem da sua bisavó, que vem da sua avó e que foi sendo repetido. Às vezes, olha só que coisa grave que me veio aqui à mente. Às vezes, nós somos fiéis a coisas erradas simplesmente para honrar a nossa família. Nós somos fiéis a coisas que nós não gostaríamos mais de estar fazendo, mas para não magoar alguém que já até morreu, a gente não deixa de fazer. Eu me lembro, por exemplo, que eu falava para minha avó, na época eu pertencia à Igreja Batista, depois eu fui para a Presbiteriana, e a minha avó, eu fui criada no Espiritismo, né? Que a minha avó era da Umbanda, e depois frequentava também o kardecismo, minha mãe era do Candomblé, minha avó era da Umbanda, ia para o kardecismo, e na minha adolescência eu conheci a Igreja Batista por causa de uma amiga. E aí eu chamava minha avó para ir à igreja comigo. E a minha avó falava o seguinte para mim: a minha avó perdeu a mãe dela, minha avó diva, perdeu a mãe dela com 12 anos de idade. Um momento muito importante na vida de uma adolescente, muito importante. E a mãe dela morreu. E a mãe dela era uma pessoa, era uma mulher linda. A mãe da minha avó, né? Minha bisavó era uma mulher linda, era uma mulher assim naquela época, né? A minha mãe foi Miss, mas a minha bisavó, eu não sei. Ela era tipo uma Miss, uma mulher muito bonita, muito talentosa, fazia roupas, né? Costureira naquela época também não tinha roupa pronta, né, gente? Então era uma mulher com muito talento, com muitos dons. E aí ela morre de um problema cardíaco com 28 anos de idade e deixa a minha avó com 12. E a minha avó, ela construiu uma lealdade a essa mãe absurda. Ela morreu com 80 e alguma coisinha, minha avó, sendo leal à mãe dela. Então ela falava assim: eu até gostaria de ir à igreja com você, mas eu não vou porque minha mãe não ia gostar, porque a mãe também era espírita. E ela falava isso, e ela morreu falando isso para mim. Não, minha filha, a gente tem que ser fiel aos nossos pais. Você, minha avó foi uma bênção, gente, mas ela deixou assim, graças a Deus, né? Através da psicologia, através de todo esse conhecimento, eu me libertei de muita coisa. Mas a minha avó falava assim: você não quis ser fiel a mim, mas não tem problema. Já botava a culpa em mim, sabe? Você não quis ser fiel à nossa família, você saiu e foi para outra religião, mas eu não vou fazer isso com a minha mãe, não. Então eu ficava com a culpa. Tipo assim, você traiu a gente, você foi querer agora ir para outra igreja. Você agora foi ser da Bíblia, que antigamente eu não falava nem crente, né? Tipo assim, você é da Bíblia, você agora é Bíblia, mas eu não vou fazer isso não, minha filha. Eu até posso ir lá na igreja visitar com você quando tiver algum evento, eu vou lá ver, mas eu nunca vou ser da Bíblia, porque eu não vou dar esse desgosto para minha mãe. Olha só, gente, nem Deus era mais importante para minha avó do que a própria mãe dela. Olha só, não é bonitinho isso? É bonitinho, mas é triste, né? É difícil a gente entender isso, né? Mas é bonito, né? Assim, essa fidelidade. Mas é uma fidelidade muito patológica. E que para ela sair daquele lugar seria muito doído para ela. Ter que trair essa mãe. Por quê? Porque minha avó morreu com 80 anos no documento, mas a vida dela parou aos 12 anos de idade. Então ela se comportava como uma menina, como uma criança. E talvez você esteja ouvindo isso aí agora e ó, caiu uma estrelinha aí para você. Quantos anos você tem? E como é que você se comporta? Será que você se comporta como uma criança também, porque você quer ser fiel a alguém? Será que você está se comportando de uma forma X, Y, Z, porque você tem que ser fiel à sua bisavó, porque você tem que ser fiel à sua avó? Ah, minha avó não ia gostar de ver eu fazendo isso aqui, então eu não vou fazer.
Ah, minha mãe ia ficar triste de ver eu mudando de religião. Ah, minha mãe não ia gostar de ver eu casando com fulano X ou fulano Y. Minha avó não ia gostar, minha mãe não ia gostar. Isso tudo está na nossa construção psíquica, na nossa percepção da vida. E a gente não sabe. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. Aí a gente caminha para o futuro. Aí a gente chega no aqui e agora. E aí a gente olha para essa evolução científica que vai além do comportamento, que vai além do inconsciente e que olha para esse poder que há no nosso cérebro, que é o poder da neuroplasticidade, tá? Imagina a neuroplasticidade como algo que eu tenho poder agora de moldar. É claro que não é uma coisa simples assim como eu estou falando, mas o que está acontecendo aí na sua mente agora, nesse momento que você está ouvindo essas informações? Talvez possa ser que nesse momento agora que você está ouvindo essas informações, transmissões neurais estejam acontecendo e fazendo ligações diferentes, que é o que as pessoas falam. Nossa, aí, minha filha, uma chave caiu. Foi um divisor de águas, termos que eu ouço muito dos meus alunos. Nossa, quando eu comecei a mapear minhas emoções, foi um divisor de águas para mim. Nossa, ali caiu uma chave. Nossa, acendeu uma luz. Foi um divisor de águas. Essas expressões, o que que elas querem dizer? Essas expressões querem dizer simplesmente uma coisa: foi construída uma nova conexão neural no meu cérebro. E a partir daquele novo momento, uma luzinha foi acesa. Então, imagina aqui uma luzinha. Vou pegar aqui uma luzinha. Imagina, ó, uma luzinha foi acesa. A partir desse momento, acendeu uma luz aqui diferente para mim. Essa luz me fez ver alguma coisa. Porque se eu estou num lugar onde eu não tenho luz, eu não estou vendo, né, gente? Acende a luz aí. Aí acende a luz ali. Quando acende a luz ali, você vê o que você estava procurando. Quando acende essa luz, preste atenção aqui nesse momento agora, gente, presta muita atenção. Quando essa luz é acesa, você enxerga aquilo que você está procurando por uma vida inteira. Quando essa luz acende, você começa a perceber que aquele relacionamento que você está é um relacionamento tóxico. Quando essa luz acende, você começa a acreditar em você. Quando essa luz acende, você acha o que você está procurando há anos. Presta muita atenção nisso. Se você quiser fechar até os olhos, pode fechar. E aí você pode falar para o seu cérebro: eu preciso dessa luz. Eu quero que essa luz acenda. Acenda uma luz aqui na minha mente, aqui e agora. Essa luz, ela se chama entendimento, aprendizado, compreensão. Ah, agora sim. Sabe esse entendi. Sabe esse entendi. Ah, entendi. E eu desejo que você tenha esse momento e que essa construção neural aconteça aí na sua mente. Então imagina assim, vários fiozinhos sendo ligados na sua mente agora no seu cérebro. Ah, entendi. Ah, agora sim. A luz acendeu. Então imagina, né, que você tem vários fiozinhos aí ligados na sua mente. Ah, entendi. Tô vendo. Ah, entendi. Esse momento, ele é muito poderoso, porque quem aprende, não depende, né? Já disse isso, mas quem aprende alguma coisa tem a capacidade de evoluir e de sair desse lugar. Então, a minha avó, ela faleceu sem esse entendimento e acreditando que ela precisava ser fiel a alguma coisa que talvez
Aqui eu falei da religião, mas podia ser de várias coisas, sabe? Porque minha avó, ela era muito fiel à mãe dela, que faleceu, porque ela não conseguiu sair daquele lugar. E ela tinha ali uma imagem de um espelho, mas um espelho que estava quebrado, que nem sempre é um espelho correto. E muitas vezes, essa imagem que você construiu de você, essa autoimagem, essa autoestima sua, é uma autoestima completamente distorcida, porque você construiu essa autoestima com fragmentos muito fálicos, muito errados. Então, nessa perspectiva da neuroplasticidade, que mostra para você a sua capacidade de reconstruir as coisas, de reescrever uma história, essa relação mãe e filha, e especialmente ali dos primeiros anos, quando você começa a olhar para isso, você vai é, ter a capacidade, vamos dizer assim, de esculpir um novo modelo que você deseja ter. Esse novo modelo, literalmente, imagina assim, literalmente um cérebro novo. E você começa a perceber a sua responsabilidade agora. Tudo bem, coisas foram construídas de forma errada, mas eu agora sou a responsável para construir novas ligações. Eu sou a responsável agora para fazer novas ligações. E aí você começa a fazer. E essa luz, nossa, acendeu uma luz aqui. Ah, agora já. Achou? Achei, obrigada. Acendi a luz aqui, achei o negócio que eu estava procurando. Achei a vida que eu sempre sonhei. Achei o problema que eu achava que era eu e que não era eu. Muito forte, né, Dani? É. Se todo mundo aqui conseguisse prestar atenção assim nesse momento, ele é muito poderoso. A Dani é nossa aluna há muitos anos e continua sendo nossa aluna, renovando, Masterclass, hoje é Power Mind, então ela sabe do poder disso que eu estou falando aqui. É muito poderoso, é muito forte. E quando a gente sai desse lugar e a gente consegue agora fazer novas construções, a gente não se sente mais culpada. Veja bem, a minha avó morreu com 80 anos, achando que se ela fizesse alguma coisa diferente da mãe dela, ela não ia ser fiel àquela mãe, gente, aquela mãe que eu perdi aos meus 12 anos de idade. Aquela mulher linda, maravilhosa, e foi embora. E agora eu não vou ser fiel à minha mãe. Gente, eu tô até emocionada, porque é forte. Não é que ela não quisesse mudar de vida. Não é que ela não quisesse ser uma mulher diferente. Ela até queria, mas ela não podia. Ela não podia porque ela acreditava que ela não ia ser fiel à mãe dela. Gente, isso é muito forte. E você gosta tanto da sua mãe que você continua fazendo coisas erradas porque você tem que ser fiel a ela. Olha aí, que coisa forte isso, gente. Olha que coisa poderosa no sentido negativo, mas é muito forte. E quantas vezes a gente é forte e a gente continua em comportamentos errados, porque a gente tem que ser igual o que a mamãe foi, o que a vovó foi. Na minha família é assim. E é assim, eu vou ser assim. Quantos meninos, quantos homens são violentos com as suas esposas porque eles tiveram um pai violento? E aquilo era o meu modelo de homem, então eu vou honrar o meu pai, e eu vou ser violento também. Eu nem penso se é bom ou se é ruim. Eu simplesmente sou assim, porque eu honro o meu pai, mesmo que teu pai tenha sido um bosta. Você fica ali honrando aquilo ali. Isso é uma construção psicanalítica. Isso é uma construção que está ali na tua mente. E você não sabe disso, tá? Todos os alunos, todas as pessoas que estão comentando aí nos vídeos são alunos e sabem do que eu estou falando, passaram por esse processo. E nesse movimento de mapear as tuas emoções, de mexer ali com as tuas entranhas,
É um momento difícil, gente. Não pense que isso é uma coisa fácil, porque não é. Mas é altamente libertador. Então, imagine que passar por um processo de libertação não é fácil. A pessoa que é viciada, qualquer tipo de droga aqui, e que ela precisa ir lá para os alcoólatros anônimos, para o AA, para qualquer programa de se libertar de uma droga, emocionalmente falando, é a mesma coisa. Porque as drogas sintéticas, físicas, aquilo que eu falei, você começa a comprar, tua dopamina fica florescendo ali, te trazendo prazer, você quer continuar naquele prazer? Nesse momento, tá? Você começa a mapear suas emoções, é como se você tivesse entrado num AA. Então é difícil, não é fácil, mas é libertador. A Monique falou aqui, ó. Minha avó era alcoólatra e minha mãe também. Era e morreu falando que era herança da mãe dela. Exatamente. Aqui tem duas questões, tá, Monique? Tem a questão fisiológica, porque, por exemplo, se a sua avó era alcoólatra e ela engravidou, então a sua mãe já nasceu com a genética alterada e você também, tá? Porque quando sua mãe nasceu, ela já trouxe você, né? Que já veio lá do útero da sua avó. Outro assunto grande aqui, mas não dá para a gente falar aqui agora. Então, a gente tem sim essa genéticazinha. E é através desse processo aqui que a gente vai quebrando e eliminando comportamentos errados. Então, é esse aprendizado da neuroplasticidade, dessa psicologia integrativa, que vai trazendo todas essas informações em conjunto, que vai libertar você desse padrão comportamental patológico, tá? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Fortíssimo, Dani, é forte, forte demais, tá? É tanta lealdade que chega a embrulhar o estômago durante o processo, mas é incrivelmente libertador. Exatamente. É isso aí, Ju. Foram lágrimas, choros e ranger de dente. É, são lágrimas, choro e ranger de dente. Imagine a minha avó que perdeu a mãezinha dela querida aos 12 anos de idade. Ela tinha 12 anos. Tudo que ela tinha da mãe, tudo que ela tinha para guardar, eram as lembranças. E como é que eu vou guardar essas lembranças? Reforçando elas a cada dia, fazendo as mesmas coisas. E aí entra aqui uma coisa que eu falo às vezes para vocês, né? Quando a gente não tem coragem de sair do lugar que a gente está, a gente vai ficar sentadinha velhinha lá naquele banco, na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo era igual, como era antes. Tudo é igual. Você vai vendo os anos se passar. Os anos vão passando, você já está com 30, você já está com 40, você já está chegando aos 50 e você está vendo tudo, tá a mesma coisa. Nada mudou e você fala assim: cada um tem sua vida, né? Cada um tem sua história. A nossa história é essa, o que que a gente vai poder fazer? A nossa vida é assim, na nossa família é assim, o que que a gente pode fazer? Tá? E é aqui que entra a nossa palavra de esperança, a nossa palavra de direção para a tua vida. Você pode fazer muitas coisas quando você toma as rédeas da sua vida, quando você toma decisões e quando você fala, eu então quero mudar. O que que eu preciso fazer? E é nesse momento que você começa essa jornada de mapear as suas emoções, que não é fácil, eu vou dizendo sempre que não é fácil, não é fácil, mas que é, meu Deus, altamente libertador, é muito poderoso, e aí a tua autoestima, que você acreditava, eu não tenho autoestima, a tua autoestima começa a entrar nos eixos. E quando a nossa autoestima entra nos eixos, volta que é o primeira frase da nossa live aula aqui hoje. O que que acontece? A tua saúde mental começa a ser estabelecida, a tua autoconfiança começa a ser estabelecida, a tua autoimagem começa a melhorar, você começa a querer fazer coisas por você, e essa diva que existe dentro de você, minha avó se chamava diva, né?
E ela era uma diva mesmo, porque ela levou muitas coisas maravilhosas da mãe dela, ela ensinou muitas coisas pra gente, como eu sempre falo dela aqui, mas infelizmente alguns padrões ficaram para trás e ela não conseguiu romper, ela não conseguiu mudar. Minha avó era uma mulher, desculpa, bebeu uma aguinha. Era uma mulher incrível, sensacional, assim como eu acredito que você que está me ouvindo aqui agora é uma mulher, é um homem, seja quem for, incrível, sensacional, mas talvez não esteja usando essa incredibilidade, essa inteligência, esse potencial. Você não está usando nada disso. Por quê? Porque você não tem uma boa autoestima. E aí você corta o cabelo, você faz luzes, você muda de roupa, você faz cirurgia plástica. Nada muda você, porque a autoestima não é externa, ela é interna. E esse é um grande problema que as pessoas não conseguem entender o que é autoestima. A autoestima é uma construção. A gente fala isso lá no capítulo de autoestima, tá? Então, a neuroplasticidade, ela começa a moldar um novo ambiente, moldar um novo cérebro, tá? Esse novo cérebro, entre aspas, né, gente? Que teu cérebro tá aí, não vai entrar outro no lugar, não. Mas novas conexões são feitas. E aí, aquilo que você não via, você começa a ver, tá? Aquilo que você não sabia como era, você começa a saber. E aquilo começa a ter um efeito diferente. Então eu não sabia, mas agora eu sei, agora eu vejo. Eu vejo não em espelho, mas eu vejo em realidade. Eu não me olho mais num espelho inconsciente que, como bebê, eu olhava para a mãe, mas agora eu olho com a realidade, com o espelho da realidade. Então, um conceito muito importante para vocês levarem aqui da neuroplasticidade é entender a capacidade que existe dentro de vocês, que é uma capacidade real de mudança. Existe uma capacidade real dentro de cada um de nós, uma capacidade real de mudança. Se você hoje decidir, não sei quantos anos você tem, não sei onde você mora, não sei quem você é, mas eu poderia falar isso aqui sem medo de errar. Qualquer pessoa que está aí assistindo, independente de quantos anos você tem, quem você é, se você decidir assim, ó, eu vou aprender a falar inglês. Why not? Por que não? Você vai aprender. Agora, vai ser fácil? Não. Vai exigir um processo de dedicação, de empenho e de aprendizagem. A aprendizagem, ela tem um processo. E para transformar a tua vida, você também precisa passar pelo processo da aprendizagem. E aí você começa a aprender coisas que você nunca soube. Por exemplo, vocês estão assistindo essa live aqui ao vivo, então vocês podem falar para mim. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Assim, tipo, aprendi. Aprendeu alguma coisa hoje? Escreve aí para mim. Aprendi. Ou caiu alguma fichinha aí hoje para você diferente? Acendeu uma luzinha, como eu trouxe no modelinho aqui para vocês, né? Acendeu uma luz aí para você? Acendeu. Se acendeu uma luz, o que que aconteceu? Eu vi. Se eu vi, eu não desvejo mais. Aquilo que você viu, você viu. Você aprendeu e você não desvê. Aquilo que foi visto não é desvisto, tá? A menos que você tenha um traumatismo craniano e aí você tenha um problema mental e aí você não lembra mais, que é o que acontece no Alzheimer, por exemplo. A pessoa começa a ficar esquecida. Hoje, a neurociência estuda demais o Alzheimer e várias coisas podem fazer com que você, que tinha ali toda a possibilidade para ter um Alzheimer não tenha. Por quê? Porque ela começa a trabalhar no teu cérebro. Ó, sim, muitas coisas, a Monique falou. Se você aprendeu muitas coisas hoje, significa que você pode aprender muitas coisas amanhã, muitas coisas depois de amanhã e muitas coisas e muitas coisas e muitas coisas. Esse aprendizado não deixa mais você ser hoje
Que dia é hoje aí para vocês? Hoje, para mim, se eu não me engano, hoje é dia 6, dia 7, mas para vocês é dia 5, dia 6. Enfim, hoje você não é mais quem você era ontem, dia 5. Ah, por que que eu não sou mais quem eu era? Que hoje você aprendeu uma coisa nova. E quando a gente aprende uma coisa nova, a gente modifica a nossa estrutura cerebral. E, de modo geral, a gente quer continuar aprendendo. Por quê? Porque o aprendizado gera libertação. Porque o aprendizado gera autonomia. E quando eu tenho autonomia, eu tenho uma autoimagem. Quando eu tenho uma autoimagem, eu começo a enxergar quem eu sou. Eu começo a ver que eu tenho sim capacidade para aquilo. Já contei para vocês algumas coisas, mas sempre tem gente nova aqui, então às vezes a gente tem que repetir algumas coisas. Eu vim morar na Austrália, eu tinha 47 anos e eu não falava inglês, tá? Então é possível você aprender qualquer coisa nova que você decida, você vai conseguir, mas não vai ser fácil. É um processo, mas é possível. O que que é que você quer aprender? O que que é que você tem aí dentro de você que você olha assim e fala: eu queria muito mudar isso aqui. Eu queria muito me comportar de forma diferente. Eu queria muito conseguir X, Y, Z. Eu queria muito ser uma pessoa assim, assim ou assim. O que que é? Então pensa aí. Há poder nas nossas palavras, se vocês já devem ter ouvido, há poder nas nossas palavras, mas há muito poder no nosso comportamento. E isso às vezes não é muito falado. Por quê? Porque comportamento é mais difícil. Porque comportamento gera um esforço. Por exemplo, olhando para as questões espirituais, Deus tem poder para fazer qualquer milagre. Eu acredito nisso, tá? Eu sou cristã e eu acredito nisso. Deus tem poder. Mas o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Ah, mas Deus não tem poder? Tem. Mas você também tem, e ele te ensinou isso. E ele fala que você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, o trabalho que você quer conquistar, vamos dizer assim, a posição financeira que você quer alcançar, Deus pode te abençoar. Ele pode abrir portas. Ele pode fazer milagres que você nem sabe que está sendo feito. Mas quem tem que aplicar para a vaga de trabalho vai ser você. Ou você acha que você vai dormir, você vai acordar, um anjo mandou o e-mail para a empresa? Não. Quem vai ter que mandar o e-mail é você. Quem vai ter que escrever o currículo é você. E que currículo? Currículo que você não tem? Currículo que você não construiu? Então, como é que o milagre vai ser feito? Entendeu? O milagre vai ser feito assim, ó. Vamos dizer, é assim que eu acredito, tá, gente? Se alguém não acredita nisso, ou se você pensa que é de uma forma diferente, pode compartilhar comigo também, que eu também quero aprender. Eu quero aprender todo dia, né? Porque eu já entendi que aprendendo a gente cresce. Então, eu quero crescer todo dia. Imagina que o patrão lá da empresa X que você mandou o currículo, naquele dia, ele estava programado para fazer outra coisa, mas aí ele decide para o escritório. Ele decide sentar lá e decide abrir o teu e-mail. Pô, foi um milagre, cara, porque de modo geral até apago esses e-mails. E eu abri teu e-mail, cara, eu nem sei como é que eu abri teu e-mail. Aí ele vai falar para você um dia, não sei como é que eu abri teu e-mail. Aquele dia eu não ia nem na empresa naquele dia. Acabei abrindo seu e-mail, nem sei. Isso é milagre. Agora, quem mandou o e-mail? Quem mandou o e-mail foi você. E se você não mandar, tá? Então, a neuroplasticidade mostra pra gente que a gente pode muitas coisas, mas a gente precisa fazer algumas coisas para que esse milagre aconteça, né? Para que essa lei da atração que é tão falada, que é uma lei da física, mas que está sendo muito banalizada, e a gente tem que ter cuidado. Aí você vai entender: há poder nas suas palavras? Há poder, isso é físico, ok. Mas há poder no seu comportamento e você está se comportando de forma errada. Então, quando a gente vai percebendo tudo isso, quando a gente vai aprendendo tudo isso, quando a gente, né, começa a usar esse projeto que é o que eu trabalho, o mapeamento das emoções, que envolve todas essas ciências, a gente começa a olhar para o estilo, para o tipo de mãe que você teve, se você teve uma mãe narcisista, se você teve uma mãe crítica, se você teve uma mãe ausente, se você teve uma mãe super protetora, se você teve uma mãe deprimida e ansiosa, adoecida.
Tudo isso foi construindo a sua autoestima. E a sua autoestima está, ela é como, imagina assim, ó, uma teia de aranha cheia de bracinhos, mas você está num campo de acreditar que a autoestima é comprar uma roupa nova, é fazer uma maquiagem, é cortar o cabelo, é ser elegante, é ser chique, é botar a roupa assim, assado ou cozido. E não é isso. E aí você faz tudo isso e você se frustra, porque você não vai ver resultado com isso. Porque você não vai ver uma constância de comportamento equilibrado. Você vai ver um comportamento adoecido, um comportamento de culpa. Então, muitas pessoas ficam nesse lugar de culpa. A culpa é minha, eu não sei, eu não sou suficientemente boa, eu não sou capaz, eu não consigo. E aí você precisa entrar nesse lugar de ressignificar e fortalecer a tua autoestima, que pode ter sido ou não ter sido construída, ou ter sido construída de uma forma errada. Por quê? Não há como a gente fugir dessa construção, mas ela pode ter sido muito negativa. E aí, como é que eu faço agora para construir essa nova autoestima? Eu preciso de um novo espelho. Lembra da figura que eu mostrei para vocês? Se eu preciso de um espelho para me ver lá na infância e eu construí a minha autoimagem, agora eu preciso de um novo espelho. E como é que será esse novo espelho? Esse novo espelho é um novo mapa. Esse novo espelho é você olhando para esse mapa, né? Eu botei aqui para vocês verem quem está aqui no YouTube, depois vai conseguir ver. Esse mapa, ele é o meu novo espelho. Esse mapa, ele me traz uma nova visão da minha própria vida. É quando as fichinhas começam a cair, é quando a luzinha começa a acender, e eu começo a entender e eu começo a compreender a minha infância, como é que ela foi construída, quem foi e quem estava presente ali nessa minha infância, nessa minha tenra idade. E eu olho para esse mapa através de várias ferramentas, uma delas é o genograma familiar, e aí eu começo a me libertar. Nesse momento, a neuroplasticidade é a sua maior aliada. O seu cérebro está pronto para receber agora e você pode, letras maiúsculas aqui, e você pode aprender o que você quiser e o que você desejar. E você consegue mapear as suas emoções e olhar para novos horizontes e olhar para novas perspectivas, um novo aprendizado. Aí essa autoconfiança começa a ser restabelecida. Você começa a se valorizar, você começa a ver os seus valores, você começa a ter novas inspirações, novos modelos vão se abrindo na nossa vida. A gente começa a ter novos espelhos. Então, por exemplo, é muito fácil, é muito comum a gente ter nossos mentores, nossos professores como um novo espelho para a gente, pessoas que a gente admira e que estão trazendo ensinamentos reais, verdadeiros, puros, genuínos, sem sem maldade, sem comercialização, sem pedidos de renúncia, sabe? Mas esse novo espelho, ele vai construindo o nosso novo cérebro, se a gente pode dizer assim. Ele vai trazendo novas conexões, tá? E aí eu vou honrar, sim, a mãe, eu vou honrar, sim, essa pessoa que eu tive ali na minha vida, mas eu vou fazer, talvez, um movimento de despedida, um movimento de choro, um movimento de despedida. Olha, eu te amo, eu te honro, mas eu não quero ser igual a você, não, eu quero ser diferente. E tá tudo bem. Mas a minha avó não conseguiu fazer isso. Mas eu espero que você consiga. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente consegue sair desse lugar e ir para o nosso lugar de verdade, aqui no mundo, aqui e agora. Eu consigo ir para esse lugar, um lugar talvez que seja um lugar de sonho. Então, nós podemos sim honrar as nossas origens, reconhecer o que nós recebemos, reconhecer
que a mãe talvez tenha vivido momentos difíceis, que a avó tenha passado por momentos difíceis, você consegue honrar essas pessoas, entendendo essas pessoas, mas construindo o seu próprio caminho e com muita autoestima. E nesse momento que você consegue aí reestabelecer essa autoestima, você consegue ter um encontro verdadeiro com você. Nesse momento de encontro verdadeiro com você, você começa a ter várias coisas. Você começa a ter paz, você começa a ter clareza, você começa a ter uma nova visão. E essa nova vida que você tanto sonhava, que você tanto queria, que você tanto desejava, agora ela começa a ser real. Mas ela começa a ser real de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem misticismos, sem cortar caminho, sabe? Eu vou pelo caminho certo. Amanhã a gente continua aqui, ainda falando sobre esse lugar da mulher, da menina, da menina, moça e mulher. E amanhã a gente continua aqui na nossa próxima live. Eu não sei de cabeça aqui qual é o título da nossa próxima live de amanhã, mas eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês. E se você não está lá no grupo, você só digita aí, você que está no Instagram aqui ao vivo, você pode digitar M3. E aí vai uma mensagem para você inbox. Se você que está aqui assistindo pelo YouTube, você vai aqui nos links na descrição do vídeo, que eu vou deixar aqui o linkzinho para você entrar lá no grupo do WhatsApp. E a gente continua essa semana, tá? Então a gente tem terça, quarta, quinta e sexta para a gente fechar essa jornada com temas importantes, com temas relevantes e com temas que não são nada neutros, tá? E nessa jornada, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para vocês os temas que ainda faltam para eu já falar aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Peraí, eu tenho que pegar outra página. Ah, deixa eu ver se eu consigo. É que eu queria já passar para vocês os temas da semana toda. Eu acho que eu passei na primeira live. Na primeira live eu passei esses temas todos, que são muitos, e eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Mas eu sei que na próxima segunda-feira a gente vai ter um grande fechamento, e aí a gente vai abrir oportunidades para a turma nova, do mapeamento das emoções, e eu vou explicando para vocês aí nessa jornada, tá bom? Mas toda essa nossa jornada aqui, todo esse conteúdo que eu estou entregando para vocês, ele tem muito valor, ele é muito precioso. Na nossa segunda live, antes de acabar, eu perguntei se alguém queria conversar comigo ao vivo, e a Vanessa veio falar comigo ao vivo, e ela falou ali o quanto que ela aprendeu comigo, o quanto que ela cresceu, e como que ela me conheceu. Ela me conheceu num vídeo aqui no YouTube, onde eu falava de vida. Eu deixei até aqui o papelzinho que eu anotei da Vanessa, vida paralisada. E ela foi procurar isso, ela botou esse tema lá no YouTube e apareceu esse vídeo aí para ela, vida paralisada. E a nossa vida, ela pode estar paralisada por vários motivos. Hoje a gente falou de autoestima, autoestima da mulher. Se a tua autoestima, ela está destruída, ela paralisa a tua vida, tá? E se você quer sair desse lugar, então segue a gente aqui essa semana e acompanhe aqui, porque eu tenho certeza que você vai receber muitas luzinhas. Aí você vai juntar todas essas luzinhas e aí você vai ter uma grande luz no final da jornada, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão e a gente se vê amanhã. Se você não está no grupo, entre para você poder não perder as informações, tá bom?